في أكبر الكتب. Olá, tudo bem, amigos? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Cineflix. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para nos apoiar. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o filme O Telefone Preto. Você já imaginou receber uma ligação de alguém que não deveria mais estar entre nós?
Hoje vamos mergulhar em uma história arrepiante que mistura suspense, terror psicológico e a luta pela sobrevivência de um garoto contra um predador implacável. Prepare-se para conhecer a jornada aterrorizante de Finney Shaw, um adolescente comum cuja vida se transforma em um pesadelo quando ele se torna a próxima vítima de um sequestrador conhecido como O Grabber. Nossa história se passa em uma pequena cidade do Colorado em 1978, onde crianças estão desaparecendo misteriosamente, uma após a outra, sem deixar rastros. A comunidade vive em estado de alerta constante. Pais mantêm seus filhos sob vigilância rigorosa, e o medo permeia cada esquina, cada rua vazia, cada sombra que se move ao entardecer. É nesse cenário tenso que conhecemos Finney, um garoto tímido de 13 anos que enfrenta desafios tanto em casa quanto na escola. Finney vive com seu pai alcoólatra e sua irmã mais nova, Gwen, em uma casa modesta marcada pela ausência da mãe, que faleceu anos antes em circunstâncias trágicas. O pai deles, Terence, é um homem atormentado por seus próprios demônios, frequentemente embriagado e verbalmente agressivo com os filhos. Ele culpa principalmente Gwen por coisas que não estão sob seu controle, criando um ambiente doméstico tenso e imprevisível. Apesar das dificuldades em casa, Finney tenta manter uma rotina normal, frequentando a escola regularmente e mantendo-se discreto para evitar problemas. Na escola, ele é frequentemente alvo de intimidação por parte de um grupo de garotos mais velhos, liderados por um valentão particularmente cruel. Finney não é do tipo que reage com violência, preferindo evitar confrontos sempre que possível, o que infelizmente só faz com que os agressores o vejam como alvo ainda mais fácil. Seu único verdadeiro amigo é Robin Arellano, um garoto corajoso e habilidoso em lutas que frequentemente defende Finney dos valentões. Robin é tudo que Finney gostaria de ser: confiante, destemido e respeitado por todos. Gwen, por outro lado, é uma garota espirituosa e determinada que possui um dom peculiar e perturbador. Ela tem sonhos proféticos, visões que mostram eventos antes que eles aconteçam. Esse dom veio de sua mãe, que também tinha habilidades psíquicas semelhantes antes de sua partida prematura. O pai das crianças despreza e teme essas visões, associando-as à instabilidade mental que ele acredita ter levado sua esposa ao fim trágico. Por isso, ele proíbe Gwen severamente de falar sobre seus sonhos, punindo-a duramente quando ela menciona qualquer coisa relacionada às suas visões. Apesar das ameaças do pai, Gwen não consegue controlar o que vê durante o sono, e suas visões estão se tornando cada vez mais perturbadoras, mostrando imagens fragmentadas dos meninos desaparecidos e de um homem mascarado que ela não consegue identificar claramente. A cidade está aterrorizada porque já são 5 meninos que desapareceram sem deixar pistas concretas. As investigações policiais não chegaram a lugar algum e os cartazes com rostos sorridentes de crianças perdidas cobrem postes e vitrines por toda parte. Cada família tranca suas portas com mais cuidado. Cada criança é instruída a nunca falar com estranhos, e a paranoia cresce a cada dia que passa sem respostas. Os rumores circulam desenfreadamente sobre quem poderia ser o responsável, com suspeitas recaindo sobre diversos moradores, mas nada concreto jamais surge. É nesse clima de terror crescente que algo devastador acontece na vida de Finney. Robin, seu melhor amigo e protetor, desaparece. Um dia, ele está na escola, confiante e animado como sempre, e no dia seguinte, simplesmente não aparece. Finney sente um
Vazio doloroso, uma mistura de preocupação desesperada e medo crescente. Ele sabe, assim como todos na cidade sabem, que quando uma criança desaparece nessas circunstâncias, as chances de reencontrá-la viva são mínimas. Os dias seguintes são uma névoa de angústia para Finney. Ele caminha pelas ruas que costumava percorrer com Robin, lembrando-se das conversas que tiveram, dos momentos em que Robin o defendeu, dos planos que fizeram para o futuro. A escola parece mais hostil agora, sem a presença protetora de seu amigo. E os valentões percebem rapidamente que Finney está mais vulnerável do que nunca. Enquanto isso, Gwen começa a ter sonhos mais intensos e específicos sobre os desaparecimentos. Ela vê fragmentos de um porão escuro, um telefone preto antigo pendurado na parede e a sensação de terror absoluto. Ela acorda suando e tremendo, os detalhes das visões gravados em sua mente com clareza perturbadora. Desesperada para ajudar e sabendo que pode ter informações importantes, ela eventualmente conta à polícia sobre suas visões, ignorando as consequências que isso trará com seu pai. Os detetives, embora céticos no início, ficam intrigados quando alguns detalhes que ela menciona correspondem a informações que não foram divulgadas publicamente. Isso leva a uma investigação mais focada, mas também atrai a fúria de Terence quando ele descobre que sua filha falou sobre os sonhos proibidos. Ele a pune severamente, deixando claro que ela violou a regra mais importante da casa. Gwen, machucada física e emocionalmente, ainda assim não se arrepende, pois sente que deve fazer tudo ao seu alcance para ajudar a encontrar os meninos desaparecidos, incluindo seu irmão, caso algo aconteça com ele. E suas piores previsões estão prestes a se concretizar de uma forma que ela jamais imaginou. Certo dia, Finney está voltando para a casa da escola, caminhando sozinho pelas ruas já familiares do seu bairro. O dia está ensolarado, mas há uma brisa fria no ar, e ele aperta o casaco enquanto pensa em chegar logo em casa. É quando ele nota uma van preta estacionada na rua, um veículo comum que não chamaria a atenção normalmente. Ao lado da van está um homem de meia idade, vestindo roupas comuns e segurando alguns balões coloridos. O homem parece estar tendo dificuldades com algo, e quando vê Finney se aproximando, ele faz um gesto amigável. Com uma voz gentil e um sorriso que não alcança completamente seus olhos, o homem explica que é mágico e estava a caminho de uma festa de aniversário infantil quando seus balões começaram a flutuar para longe. Ele pergunta se Finney poderia ajudá-lo rapidamente a recuperar alguns balões que ficaram presos no outro lado da van. É uma história plausível, contada de forma convincente, e o homem parece inofensivo. Finney hesita, lembrando-se de todos os avisos sobre não falar com estranhos, mas o homem não está pedindo para ele entrar na van apenas para ajudar com algo simples do lado de fora. Contra seu melhor julgamento, Finney concorda em ajudar. Ele caminha ao redor da van, procurando pelos balões mencionados, quando subitamente sente algo úmido e químico sendo pressionado contra seu rosto. Um pano embebido em alguma substância que imediatamente faz seus sentidos ficarem confusos. Ele tenta reagir, tenta gritar, mas seus músculos não respondem adequadamente. Sua visão fica turva, suas pernas cedem, e a última coisa que ele vê antes de tudo escurecer é o rosto do homem, agora desprovido de qualquer fingimento de gentileza, observando-o friamente enquanto ele perde a consciência. Quando Finney finalmente acorda, a primeira coisa que ele registra é a dor de cabeça pulsante. A segunda é a escuridão quase completa ao seu redor.
Ele está deitado em um chão frio de concreto, e quando seus olhos se ajustam à pouca luz disponível, ele percebe com um horror crescente onde está. Ele foi trancado em um porão, um espaço retangular com paredes de concreto cinza manchadas pela umidade e pelo tempo. O único mobiliário é um colchão velho e sujo jogado em um canto e uma porta de metal pesada que claramente está trancada. Há uma pequena janela no alto de uma das paredes, mas está coberta com barras de metal grossas e vidro opaco que permite apenas uma luz fraca filtrar através. Finney se levanta rapidamente, o pânico tomando conta enquanto ele corre até a porta e tenta abri-la, empurrando, puxando, batendo, mas ela não se move 1 milímetro. Ele grita por ajuda, sua voz ecoando no espaço confinado, mas não há resposta. Ele examina o porão freneticamente, procurando por qualquer coisa que possa usar para escapar, qualquer ponto fraco na estrutura. Mas o lugar foi claramente preparado para manter alguém preso. É então que ele nota o telefone. Pendurado em uma das paredes de concreto está um telefone antigo, preto, do tipo que se via décadas atrás, com disco giratório e aparência desgastada. O fio está partido, claramente não conectado a nada, e o aparelho parece ter sido deixado ali apenas como decoração mórbida ou lembrança de um tempo passado. Finney caminha até ele e pega o fone, colocando-o contra seu ouvido mais por desespero do que por expectativa real de funcionar. Como esperado, há apenas silêncio. Nenhum tom de descagem, nenhum ruído estático, nada. O telefone está completamente morto e inútil. Ele o coloca de volta no gancho e continua sua busca desesperada por alguma rota de fuga. Horas se passam nesse estado de desespero crescente. Finney tenta tudo o que consegue pensar. Tenta encontrar ferramentas improvisadas, tenta alcançar a janela alta, mesmo sabendo que está trancada, grita até ficar rouco. Eventualmente, exausto física e emocionalmente, ele se senta no chão frio e permite que as lágrimas finalmente venham. Ele pensa em sua irmã, em seu pai, na escola, em tudo que tomava como garantido e que agora pode nunca mais ver. Ele pensa em Robin e nos outros meninos desaparecidos, e uma realização terrível se instala em seu peito. Ele sabe exatamente o que aconteceu. E com eles, ele está no mesmo lugar onde eles estiveram, e nenhum deles jamais saiu vivo. É quando a porta se abre pela primeira vez desde que Finney acordou. Ele se levanta rapidamente, recuando instintivamente contra a parede mais distante. Aqui, no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. A figura que entra é o homem da van, mas agora ele está usando algo que transforma completamente sua aparência já perturbadora. Ele veste uma máscara de demônio, feita de algum tipo de material sintético, pintada de forma grotesca, com um sorriso macabro permanente. A máscara cobre completamente seu rosto, tornando impossível ver suas expressões reais. E há algo profundamente perturbador na imobilidade daquele sorriso pintado enquanto o homem se move. Ele é alto e magro, vestindo roupas comuns que contrastam bizarramente com a máscara aterrorizante. Este é o Grabber, o sequestrador que tem aterrorizado a cidade por meses. Ele observa Finney em silêncio por um longo momento, sua cabeça inclinando levemente de um lado para outro, como se estivesse avaliando um objeto interessante. Quando finalmente fala, sua voz é calma, quase gentil, o que de alguma forma a torna ainda mais assustadora.
Ele explica algumas regras básicas para Finney. Não tente escapar porque é impossível. Não grite porque ninguém pode ouvi-lo. E se comporte bem porque isso pode prolongar o tempo que lhe resta. A implicação é clara e aterrorizante. Finney consegue encontrar sua voz, embora ela saia trêmula e fraca. Ele pergunta por que está ali, o que o homem quer com ele. O Grabber não responde diretamente, apenas continua observando através da máscara imóvel. Ele então menciona o telefone casualmente, dizendo que está quebrado há anos e não funciona, como se estivesse compartilhando um detalhe trivial sobre decoração. Ele coloca uma bandeja com comida e água no chão, comida simples que parece não ter sido adulterada, e depois sai, trancando a porta pesada atrás de si. Finney ouve múltiplas trancas sendo giradas do lado de fora, cada clique um lembrete do quão impossível é sua situação. Ele permanece imóvel por muito tempo após a partida de O Grabber, seu coração batendo tão forte que ele pode ouvi-lo nos ouvidos. Finalmente, ele se aproxima da comida, faminto apesar do terror, e come mecanicamente enquanto tenta pensar. Ele precisa encontrar uma forma de escapar. Ele não pode simplesmente aceitar o destino que aguarda os outros meninos. Tem que haver algo que possa fazer. Alguma fraqueza que possa explorar. Enquanto está sentado no escuro, processando sua situação impossível, algo extraordinário acontece. O telefone toca. Finney congela, seus olhos fixos no aparelho antigo na parede. Deve ser sua imaginação, um truque de sua mente. Estressada, porque aquele telefone está claramente quebrado, o fio partido visível para qualquer um ver. Mas o toque persiste, um som metálico antigo que ecoa perturbadoramente no porão silencioso. Hesitante, quase em transe, Finney se levanta e caminha até o telefone. Ele pega o fone com mãos trêmulas e o coloca contra seu ouvido. E então, ele ouve algo que faz seu sangue gelar. Uma voz, fraca e distorcida como se viesse de muito longe, atravessando distâncias impossíveis. A voz diz seu nome. Pergunta se ele pode ouvir. Finney, mal conseguindo respirar, sussurra que sim, que pode ouvir. A voz na linha explica com urgência tranquila que já esteve onde Finney está agora, que ocupou aquele mesmo porão, enfrentou o mesmo monstro mascarado e não conseguiu escapar, mas não quer que Finney sofra o mesmo destino. A voz pertence a um dos meninos desaparecidos, alguém que já não está mais entre os vivos, fazendo contato através de meios que desafiam toda explicação racional. Finney quer gritar, quer jogar o telefone longe e dizer a si mesmo que está enlouquecendo, mas algo no fundo de sua alma sabe que isso é real. De alguma forma, impossível, mas inegavelmente real. Ele está recebendo ajuda do além. A voz oferece informações, pequenos detalhes sobre o Grabber, sobre o porão, sobre tentativas anteriores de fuga que quase funcionaram. A ligação é breve, a voz desaparecendo gradualmente até só restar estática e depois silêncio. Finney coloca o fone de volta no gancho com mãos, tremendo violentamente, sua mente lutando para processar o que acabou de experimentar. Ele não tem muito tempo para refletir, porque os dias seguintes estabelecem um padrão terrível. O Grabber aparece periodicamente, sempre mascarado, embora às vezes usando máscaras diferentes, cada uma com sua própria expressão grotesca. Às vezes, ele apenas observa Finney em silêncio. Outras vezes, ele faz perguntas estranhas ou faz comentários perturbadores que não fazem sentido completo. Há uma imprevisibilidade nele que é aterrorizante. Nunca fica claro o que ele fará a seguir, se será relativamente inofensivo ou se a situação escalará para algo muito pior. Finney
Aprende rapidamente a ficar quieto e não provocá-lo de forma alguma. Entre as visitas de O'Grabber, o telefone toca novamente e novamente. Diferentes vozes, cada uma pertencendo a um dos meninos desaparecidos, cada um compartilhando fragmentos de informação que pode ajudar Finney a sobreviver. O primeiro lhe ensina sobre as rotinas de O'Grabber, quando ele tende a descer ao porão e quando o deixa sozinho por períodos mais longos. Outro lhe fala sobre um ponto fraco na parede do porão que poderia potencialmente ser explorado, embora ele não tenha tido tempo suficiente para usar essa informação antes de seu próprio fim. Um terceiro descreve os jogos psicológicos que O'Grabber gosta de jogar, testando suas vítimas de formas cruéis. Cada ligação é um presente precioso de informação, mas também um lembrete sombrio de quantos meninos vieram antes dele e falharam em escapar. A voz mais impactante vem em uma noite particularmente longa. O telefone toca e quando Finney atende, ele reconhece imediatamente quem está falando. É Robin, seu melhor amigo. A voz é inconfundível apesar da distorção, e ouvir Robin novamente quebra algo em Finney. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ele ouve seu amigo, que fala com a mesma firmeza e coragem que tinha em vida. Robin diz a Finney que ele precisa lutar, que tem força dentro de si que ainda não descobriu. Ele descreve uma tentativa de fuga que quase funcionou para ele, envolvendo o cabo do telefone e a porta quando O'Grabber entra. Ele explica exatamente como Finney deve se posicionar, como usar o elemento surpresa, como não hesitar quando chegar o momento. Robin enfatiza que Finney não pode ter medo de machucar O'Grabber, que precisa ser brutal e decisivo porque terá apenas uma chance. A ligação de Robin dá a Finney algo que ele não tinha antes: determinação real. Ele para de pensar em si mesmo como vítima impotente e começa a se ver como alguém que pode lutar. Ele passa horas praticando movimentos, fortalecendo sua determinação, preparando-se mentalmente para o momento em que terá que agir. Enquanto isso, do lado de fora daquele porão-prisão, Gwen está desesperada. Seu irmão desapareceu e ela sabe, com a certeza terrível que vem de seus sonhos, que ele ainda está vivo, mas em perigo mortal. Seus sonhos se tornaram mais vívidos e específicos, mostrando detalhes sobre onde Finney está sendo mantido. Ela vê uma casa específica, uma rua que ela reconhece vagamente e aquele porão com o telefone preto. Ela compartilha tudo com a polícia, descrevendo cada detalhe que pode lembrar. Os detetives, embora ainda céticos, não podem ignorar que ela tem sido surpreendentemente precisa antes. Eles começam a investigar as áreas que ela descreveu, procurando por casas que correspondam à descrição. Enquanto a polícia trabalha lentamente através de procedimentos oficiais, Gwen faz sua própria investigação. Ela sai de bicicleta pelos bairros que viu em seus sonhos, estudando cada casa, cada detalhe da paisagem, procurando por algo que corresponda exatamente ao que viu. É perigoso e seu pai ficaria furioso se soubesse, mas ela não consegue ficar parada enquanto seu irmão está em perigo. Ela sente que o tempo está se esgotando, que há uma urgência crescente em seus sonhos, que sugere que Finney está se aproximando de um ponto sem retorno. De volta ao porão, Finney recebe mais uma ligação crucial. Esta voz pertence ao menino mais recente antes dele, alguém que esteve naquele porão apenas semanas atrás. Esta voz tem informação sobre algo que nenhum dos outros mencionou. Há uma seção do piso no porão que não está totalmente segura, onde o concreto se encontra com a parede, tem uma área que pode ser quebrada com esforço suficiente.
Não é uma saída completa, mas leva a um espaço de rastreamento sob a casa que poderia oferecer oportunidades. O problema é que levar isso a cabo requer tempo e faz barulho, algo que Finney não tem muito de nenhum dos dois. Mas armado com informações de todas as ligações, Finney começa a formular um plano. Ele usa pedaços do colchão para abafar o som enquanto trabalha no piso, durante os períodos em que sabe que o Grabber está fora da casa. É um trabalho exaustivo e seus dedos ficam machucados e sangrando do esforço. Cada pequeno progresso parece insignificante contra a tarefa enorme, mas ele persiste, movido pela voz de Robin em sua cabeça dizendo para não desistir. Dias se passam nessa rotina terrível de trabalho secreto, intercalado com terror, quando o Grabber aparece. Finney se torna habilidoso em esconder evidências de seu trabalho, em parecer derrotado e resignado quando está sendo observado. O Grabber, talvez convencido pela aparente submissão de Finney, começa a relaxar ligeiramente sua vigilância, permanecendo no porão por períodos mais curtos e verificando menos frequentemente. É exatamente o que Finney precisa, mas então algo muda na dinâmica. O Grabber entra uma noite com energia diferente, mais agitado e impaciente. Ele faz comentários que sugerem que está se aproximando do fim de sua paciência com Finney, que o jogo está perdendo seu apelo. Finney entende imediatamente o que isso significa. Seu tempo está acabando. Se ele não agir logo, não haverá mais oportunidades. Naquela noite, após o Grabber sair, o telefone toca uma última vez. Desta vez, não é apenas uma voz, mas várias, todas as vítimas anteriores falando em uníssono, suas vozes se misturando em um coro espectral. Elas dizem a Finney que o momento chegou, que ele está pronto, que tem todas as ferramentas e conhecimento necessários. Elas lhe dão instruções finais, coordenando informações de todas as tentativas anteriores em um plano coerente. Quando a ligação termina, Finney sente uma clareza estranha e calma. Ele sabe exatamente o que precisa fazer. Na manhã seguinte, quando o Grabber desce ao porão, Finney está pronto. Ele fingiu estar dormindo, posicionado estrategicamente perto da porta. O Grabber entra com sua confiança usual, não esperando resistência. E é quando Finney age. Usando o cabo do telefone que ele cuidadosamente soltou, ele o enrola no pescoço de o Grabber por trás, puxando com toda a força que possui. O Grabber reage violentamente, mais forte que Finney antecipou, e há uma luta brutal. Finney usa tudo que Robin ensinou, tudo que as outras vozes sugeriram, lutando com desespero de alguém que sabe que esta é sua única chance. A máscara de o Grabber cai durante a luta, revelando pela primeira vez seu rosto real, um homem comum de meia-idade que poderia ser qualquer vizinho, tornando-o, de alguma forma, ainda mais terrível. A luta parece durar uma eternidade, mas provavelmente são apenas minutos. Finney consegue derrubar o Grabber, usando uma combinação do cabo e um pedaço de piso quebrado como arma improvisada. Quando o Grabber finalmente fica imóvel, Finney não espera para verificar seu estado. Ele pega as chaves do bolso do homem, destrancara a porta com mãos frenéticas e corre escadas acima. A casa acima do porão é surpreendentemente normal, o que a torna ainda mais perturbadora. É uma residência comum em um bairro comum, onde um monstro viveu disfarçado de pessoa normal. Finney corre para a porta da frente, a destranca e explode para fora na luz do dia. A liberdade repentina é desorientadora após tantos dias na escuridão do porão. Ele corre pela rua gritando por ajuda e moradores alarmados saem de suas casas.
Alguém já está chamando a polícia e em minutos sirenes podem ser ouvidas se aproximando. Finney colapsa na calçada, seu corpo finalmente cedendo à exaustão e trauma, agora que está seguro. Quando a polícia chega, eles invadem a casa imediatamente. Eles encontram o Grabber ainda no porão, ferido, mas tentando se recuperar. Ele é preso no local, e a extensão completa de seus crimes começa a ser revelada conforme investigadores examinam a casa. Eles encontram evidências das vítimas anteriores, confirmando os piores medos de todos. A notícia do resgate de Finney e da captura do sequestrador se espalha rapidamente pela cidade. Gwen, que estava em outra parte da cidade continuando sua busca quando tudo aconteceu, recebe a ligação e corre para o hospital onde seu irmão foi levado. O reencontro entre os irmãos é carregado de emoção, abraços apertados e lágrimas de alívio. Terence, seu pai, também aparece no hospital. E pela primeira vez em muito tempo, há algo além de raiva em seus olhos. Ele vê seus filhos, realmente os vê e percebe o quão perto chegou de perder ambos de formas diferentes. Nos dias seguintes, enquanto Finney se recupera fisicamente no hospital, ele luta com o trauma psicológico do que viveu. Ele tem dificuldade para dormir, sobressalta com sons repentinos e revive momentos do cativeiro em flashes vívidos. Psicólogos trabalham com ele e lentamente ele começa a processar a experiência. Uma das coisas mais difíceis de explicar para qualquer um é o telefone. Como ele pode dizer que recebeu ajuda de meninos que já não estão vivos? Como pode explicar aquelas ligações impossíveis que lhe deram informação crucial? Ele tenta contar para Gwen que de todas as pessoas pode entender, dado seus próprios dons. Ela acredita nele completamente, reconhecendo que há aspectos da realidade que desafiam explicação convencional. Ela mesma tinha seus sonhos proféticos. Então, por que Finney não poderia ter recebido mensagens? Através de meios impossíveis, os dois irmãos se tornam ainda mais próximos através dessa experiência compartilhada de fenômenos que outros não podem entender. A cidade lentamente começa a curar também. Com o Grabber capturado e aguardando o julgamento, as famílias das vítimas anteriores finalmente têm respostas, mesmo que essas respostas sejam dolorosas. Funerais apropriados podem ser realizados, processos de luto podem começar verdadeiramente. Há uma sensação coletiva de alívio de que o pesadelo acabou, mas também dor profunda pelas vidas perdidas. Finney se torna involuntariamente uma figura pública, o garoto que sobreviveu, e isso traz seu próprio conjunto de desafios. Ele não quer ser visto como herói ou símbolo, ele só quer voltar à vida normal, mas descobre que normalidade agora tem definição diferente. Voltar para a escola é particularmente difícil. Seus colegas o olham de forma diferente agora. Alguns com admiração, outros com curiosidade mórbida, outros ainda com desconforto. Pois ele é um lembrete vivo de quão perto todos estiveram do perigo. Os valentões que costumavam atormentá-lo agora o deixam em paz, mas não porque tiveram mudança de coração, simplesmente porque ele carrega uma aura de experiência que os deixa desconfortáveis. Finney se sente isolado de maneiras novas, como se tivesse vivido algo que criou distância intransponível entre ele e seus pares. Uma das partes mais dolorosas da recuperação é aceitar que Robin se foi verdadeiramente. Embora Finney tenha falado com ele através do telefone impossível, embora tenha recebido ajuda crucial dele, essa experiência não muda o fato de que seu melhor amigo foi levado violentamente. A culpa complicada também, a culpa do sobrevivente,
questionando por que ele conseguiu escapar quando Robin e os outros não conseguiram. Terapeutas o ajudam a processar esses sentimentos, explicando que ele não é responsável pelo que aconteceu, que usou os presentes de informação que recebeu da melhor forma possível e que honrar a memória de Robin significa viver a vida que lhe foi devolvida. Terence, confrontado com quão perto chegou de perder seus filhos, finalmente busca ajuda para seu alcoolismo. É um processo difícil e não linear, com recaídas e momentos de frustração. Mas pela primeira vez, há esforço genuíno de mudar. Ele começa a ver Gwen e seus dons de forma diferente, não como maldição ou sinal de instabilidade, mas como algo que literalmente ajudou a salvar Finney. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Ele pede desculpas aos filhos, não apenas pelas punições injustas, mas por anos de ausência emocional, enquanto se afogava em suas próprias dores. É um começo frágil de cura familiar, imperfeito e hesitante, mas real. Gwen continua tendo sonhos ocasionalmente, mas agora seu pai não a pune por eles. Em vez disso, ele ouve quando ela quer compartilhar, tentando entender esse aspecto de seus filhos que veio de sua falecida esposa. Falar sobre a mãe deles, algo que era tabu na casa por tanto tempo, lentamente se torna possível. Eles podem lembrar dela não apenas com dor, mas com apreciação pelas coisas boas que ela trouxe às suas vidas, incluindo os dons únicos que ela passou para seus filhos. Meses passam e Vinny Retry SK continua e gradualmente estabelece uma nova normalidade. Ele nunca será o mesmo garoto que era antes do sequestro, mas aprende a integrar a experiência em quem ele está se tornando. Ele descobre uma resiliência em si mesmo que não sabia que possuía, uma força forjada através do trauma, que agora pode ser aplicada em outras áreas de sua vida. Os pesadelos diminuem em frequência, embora nunca desapareçam completamente. Há noites em que ele acorda suando, o cheiro do porão ainda fresco em sua memória, o som do telefone tocando ecoando em seus ouvidos. Mas ele desenvolve estratégias para lidar com esses momentos, técnicas de respiração e ancoragem que sua terapeuta lhe ensinou. Gwen frequentemente está lá nessas noites difíceis, aparecendo em seu quarto como se soubesse instintivamente quando ele precisa de companhia. Eles se sentam juntos em silêncio, ou conversam baixinho sobre coisas insignificantes, e a presença dela é reconfortante de uma forma que nenhuma quantidade de terapia profissional pode replicar completamente. O julgamento de O Grabber se torna um evento massivo de mídia, com repórteres de todo o país convergindo para a pequena cidade. Finney é chamado para testemunhar, algo que ele teme profundamente. A ideia de estar na mesma sala que aquele homem novamente, de ter que reviver os detalhes do cativeiro publicamente, é quase insuportável. Mas ele também sente que deve isso às outras vítimas, às famílias que merecem justiça, e a Robin especialmente. Quando o dia finalmente chega, Finney entra no tribunal com Gwen ao seu lado e seu pai logo atrás. A sala está lotada, cada assento ocupado por familiares das vítimas, membros da mídia e curiosos mórbidos. E lá, na mesa de defesa, está ele. O Grabber, agora conhecido por seu nome real, mas Finney ainda pensa nele apenas como um monstro mascarado. Ver seu rosto sem a máscara é estranho. Ele parece tão comum, tão completamente normal, que é difícil reconciliar com os horrores que cometeu.
Finney presta seu depoimento com voz que começa trêmula, mas gradualmente se fortalece. Ele conta sobre o sequestro, sobre os dias no porão, sobre a luta final pela sobrevivência. Ele não menciona o telefone e as ligações impossíveis, sabendo que isso minaria sua credibilidade. Mas tudo o mais ele relata com detalhes dolorosos. O advogado de defesa tenta intimidá-lo durante o interrogatório cruzado, sugerindo inconsistências ou questionando sua memória, mas Finney se mantém firme. Ele olha diretamente para o Grabber em um momento, algo que lhe foi aconselhado a não fazer, mas que sente que precisa fazer, e vê que o homem não consegue sustentar seu olhar. Há algo satisfatório nisso, ver que o monstro que tentou quebrar seu espírito não consegue nem olhar nos olhos do garoto que escapou. Outras testemunhas se seguem, incluindo peritos forenses que descrevem evidências encontradas na casa, psicólogos que falam sobre o perfil do acusado e família do próprio O'Grabber, que testemunham relutantemente sobre comportamentos estranhos que escolheram ignorar. Fica claro para todos na sala que não há dúvida sobre a culpa, apenas sobre qual será a sentença apropriada. As famílias das vítimas fazem declarações devastadoras sobre o impacto das perdas, cada uma um lembrete do custo humano real dos crimes. Quando finalmente chega o veredito, após dias de deliberações, o Grabber é considerado culpável de todas as acusações. A sentença é severa, múltiplas sentenças consecutivas que garantem que ele nunca mais verá liberdade. Há uma sensação coletiva de justiça sendo servida, embora todos entendam que nenhuma sentença pode realmente compensar as vidas destruídas. Quando tudo termina e Finney sai do tribunal, ele sente um peso sendo levantado. Não é alívio completo ou cura instantânea, mas é encerramento de um capítulo. Ele fez sua parte, enfrentou seu agressor em tribunal e agora pode começar verdadeiramente a seguir em frente. Nos meses que se seguem ao julgamento, Finney encontra consolo em ajudar outros. Ele se voluntaria em programas para vítimas de trauma, compartilhando sua história com outros jovens que passaram por experiências terríveis. Ele descobre que falar sobre o que aconteceu em ambiente controlado e para pessoas que entendem é terapêutico. E ver outros se beneficiarem de sua experiência, usar sua sobrevivência como fonte de esperança, dá novo propósito ao que viveu. Gwen também encontra sua forma de processar tudo. Ela começa a manter um diário detalhado de seus sonhos, não mais escondendo ou tendo vergonha deles, mas abraçando-os como parte de quem ela é. Ela desenvolve interesse em ajudar outras pessoas com habilidades similares, pesquisando sobre fenômenos psíquicos e conectando-se com comunidades de pessoas que compartilham experiências parecidas. Seu pai, inicialmente desconfortável com isso, eventualmente aceita que esta é parte importante da identidade de sua filha. Um dia, quase um ano após os eventos, Finney está em seu quarto, organizando suas coisas, quando encontra uma caixa velha no fundo do armário. Dentro estão fotografias de ele e Robin, tiradas durante tempos mais felizes. Ele olha para os rostos sorridentes, dois garotos sem ideia dos desafios que enfrentariam, e pela primeira vez consegue sorrir de volta sem dor avassaladora. A tristeza sempre haverá, mas também gratidão pelos momentos que tiveram. Ele decide criar um pequeno memorial em seu quarto para Robin, com a foto favorita emoldurada e alguns itens que pertenceram ao amigo e que a família gentilmente lhe deu. Não é santuário mórbido, mas celebração de uma amizade que ajudou moldá-lo. Naquela noite, algo extraordinário acontece uma última vez.
Finney está quase dormindo quando ouve um som que faz seu coração parar. É o toque de um telefone, aquele som metálico antigo que ele conhece tão bem. Mas não há telefone em seu quarto. Aquele aparelho específico está em algum depósito de evidências da polícia. Ainda assim, o som persiste e Finney se senta na cama, completamente acordado agora. Ele não sente medo desta vez, apenas curiosidade calma. E então, embora não haja aparelho físico, ele ouve a voz. É Robin, clara e sem distorção desta vez, como se estivesse parado bem ao lado dele. Robin não tem mensagem longa ou informação urgente para compartilhar. Ele simplesmente diz que está orgulhoso de Finney, que sempre soube que havia força nele esperando para ser descoberta e que está tudo bem agora. Ele pode descansar. E Finney também. E pode. É uma despedida apropriada a que eles nunca tiveram chance de ter. Finney sussurra uma resposta no escuro, agradecendo Robin por tudo, por sua amizade, por sua ajuda quando mais precisou e prometendo honrar sua memória vivendo a melhor vida possível. O som desaparece e desta vez Finney sabe que é realmente o fim. Não haverá mais ligações, não porque a conexão foi cortada, mas porque não é mais necessária. Ele tem as ferramentas e a força para seguir em frente sozinho agora. Na manhã seguinte, Finney acorda sentindo-se diferente, mais leve de alguma forma. Ele prepara-se para a escola com algo próximo a entusiasmo pela primeira vez em muito tempo. Quando ele e Gwen caminham juntos até o ponto de ônibus, conversando facilmente, há uma sensação de esperança no ar. A rua onde vivem parece mais brilhante, as casas dos vizinhos mais acolhedoras, e o medo que permeou a comunidade por tanto tempo finalmente dissipou. Na escola, Finney encontra alguns colegas que se tornaram amigos genuínos durante seu processo de recuperação. Pessoas que viram além do garoto traumatizado e se conectaram com quem ele realmente é. Eles o cumprimentam calorosamente e, pela primeira vez, Finney não se sente definido pelo que aconteceu com ele. Ele é mais que sobrevivente ou vítima. Ele é simplesmente Finney, um adolescente com interesses próprios, sonhos para o futuro e toda uma vida pela frente. Durante o almoço, ele se senta com seus novos amigos e participa de conversas sobre coisas completamente normais e banais, e há algo maravilhoso nessa banalidade. Ele não precisa ser extraordinário ou carregar o peso de sua experiência em cada momento. Ele pode simplesmente ser um garoto comendo sanduíche ruim de cafeteria e reclamando sobre lição de matemática. À tarde, durante a aula de literatura, o professor pede que os alunos escrevam sobre coragem. Finney olha para a página em branco por um longo momento, caneta pairando incerta. Ele poderia escrever sobre sua própria experiência, seria a resposta óbvia, mas em vez disso, ele decide escrever sobre Robin. Ele escreve sobre um garoto que defendia outros, mesmo quando não era sua luta, que enfrentava valentões sem hesitação, e que, mesmo após partir, encontrou forma de proteger seu melhor amigo. Ele escreve sobre como verdadeira coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. E como, às vezes, a maior bravura é ajudar outros a encontrar força própria. Quando termina, ele relê o ensaio e sente satisfação genuína. É homenagem apropriada, não focada em tragédia, mas em celebração de quem Robin era. Após a escola, em vez de ir direto para casa, Finney faz um desvio. Ele pedala sua bicicleta até o cemitério onde Robin está enterrado. Ele não esteve aqui desde o funeral, achou muito difícil antes, mas agora sente que está pronto. Ele encontra a lápide facilmente, um marcador simples com nome, datas e inscrição breve sobre um filho e amigo amado.
Alguém, provavelmente a mãe de Robin, deixou flores frescas recentemente. Finney se senta na grama ao lado do túmulo e apenas fica ali por um tempo, permitindo-se sentir a ausência, mas também a presença persistente de seu amigo em suas memórias. Ele fala em voz alta, contando a Robin sobre a escola, sobre como Gwen está indo, sobre como o time de beisebol está se saindo, todas as pequenas atualizações que amigos compartilham. Parece importante manter essa conexão, não através de telefonemas impossíveis, mas através de simples ato de lembrar e honrar. Antes de partir, Finney faz uma promessa. Ele promete viver não apenas para si mesmo, mas também pelo amigo que não teve essa chance. Ele promete ser corajoso quando necessário, defender outros quando puder, e nunca esquecer as lições que aprendeu tanto na amizade quanto na tragédia. Quando ele finalmente se levanta e caminha de volta para sua bicicleta, ele não olha para trás. Não porque quer esquecer, mas porque sabe que Robin não está realmente preso àquele lugar. Ele vive nas memórias de todos que o conheceram e especialmente no coração de Finney. Ao pedalar para casa, passando pelas ruas familiares de sua cidade, que já não parecem tão ameaçadoras, Finney reflete sobre tudo o que aconteceu e tudo o que aprendeu. Ele aprendeu que terror pode surgir das fontes mais inesperadas, escondido atrás de rostos comuns. Ele aprendeu que força pode ser encontrada em lugares que nunca esperaríamos, incluindo dentro de nós mesmos. Ele aprendeu que conexão entre pessoas transcende até mesmo a barreira entre vida e aquilo que vem depois. E ele aprendeu que sobrevivência é apenas o primeiro passo. A verdadeira vitória está em construir vida significativa após trauma. Quando chega em casa, o cheiro de jantar cozinhando o cumprimenta na porta. Seu pai está na cozinha, sóbrio e realmente presente, tentando preparar uma refeição que não será ganhadora de prêmios, mas que é feita com esforço genuíno. Gwen está ajudando. E os dois estão conversando facilmente, até rindo de uma piada interna. Finney para na soleira da porta por um momento, observando essa cena de normalidade doméstica que teria parecido impossível apenas um ano atrás. Sua família está quebrada de muitas formas, cicatrizes tanto antigas quanto novas marcando cada um deles, mas estão juntos e tentando. Às vezes, isso é suficiente. Durante o jantar, eles compartilham histórias de seus dias. Terence fala sobre seu trabalho e sobre reunião de recuperação que frequentou. Gwen animadamente descreve um projeto científico em que está trabalhando, e Finney conta sobre sua visita ao cemitério, algo que ele não teria conseguido compartilhar meses atrás, mas que agora sai naturalmente. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Seu pai alcança e aperta seu ombro brevemente. Gesto pequeno, mas significativo de apoio. Gwen sorri para ele através da mesa, aquele sorriso especial que é só deles. Comunicação silenciosa entre irmãos que passaram por coisas que outros não podem totalmente entender. Após o jantar, Finney vai para seu quarto para fazer lição de casa, estabelecendo-se em sua rotina noturna normal. Mas antes de abrir os livros, ele olha para o memorial de Robin em sua prateleira. A foto mostra dois garotos com braços em volta dos ombros um do outro, sorrisos largos e genuínos, capturados em momento de amizade pura. Finney toca a moldura gentilmente, um ritual que desenvolveu, e sussurra boa noite.
Então, ele se vira para seus livros e começa a trabalhar. Apenas um garoto fazendo lição em noite de semana. A coisa mais normal e preciosa do mundo. Mais tarde, quando está deitado na cama esperando o sono chegar, Finney olha para o teto e permite que sua mente vague. Ele pensa sobre o futuro, sobre quem quer se tornar, sobre os sonhos que está começando a ter novamente agora que não está mais preso em pesadelos. Ele pensa em talvez se tornar conselheiro ou terapeuta algum dia, alguém que pode ajudar outras pessoas através de trauma. Ou talvez escritor, transformando experiência em histórias que podem ensinar ou curar. As possibilidades se estendem diante dele, um futuro que quase foi roubado, mas que agora é seu para moldar. Ele não ouve o telefone tocar mais, e isso está bem. Aquela conexão serviu seu propósito, entregando mensagens quando eram mais necessárias, e então respeitosamente se retirando. Mas Finney carrega os presentes que recebeu através daquelas ligações impossíveis, informação que salvou sua vida, coragem emprestada de aqueles que vieram antes dele e lembretes constantes de que nunca esteve realmente sozinho, mesmo em seus momentos mais escuros. O sono vem mais facilmente agora do que costumava, e quando Finney finalmente fecha os olhos, seus sonhos são pacíficos. Ele sonha com verões ensolarados e jogos de beisebol, com risadas e amizade, com um futuro brilhante não manchado por medo. E se ocasionalmente uma sombra passa pela borda do sonho, um lembrete do que sobreviveu, ela não domina mais. Ela é apenas parte da paisagem de sua vida, presente mas não controladora. Na manhã seguinte, o ciclo começa novamente. Finney acorda, prepara-se para a escola e enfrenta mais um dia. E então outro, e outro. Lentamente, imperceptivelmente, os dias ruins se tornam menos frequentes e os dias bons mais comuns. O trauma não. Desaparece, não é algo que pode ser superado completamente ou deixado para trás como objeto esquecido, mas torna-se integrado em quem ele é sem defini-lo inteiramente. Ele carrega as cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis, mas aprende a vê-las não como defeitos, mas como evidência de batalhas sobrevividas. Meses se transformam em anos. Finney cresce, fisicamente e emocionalmente. Ele se torna mais alto, sua voz muda, e ele navega todas as complexidades normais da adolescência, além daquelas extraordinárias que já enfrentou. Ele tem seu primeiro namoro, algo nervoso e desajeitado, mas doce em sua inocência. Ele faz o teste para o time de beisebol da escola e consegue entrar, descobrindo alegria no esporte que Robin amava tanto. Ele tira sua licença de motorista, vai ao baile de formatura, preocupa-se com notas e admissões universitárias, todas as marcas de adolescência normal que ele quase não teve chance de experimentar. Gwen também floresce. Ela mantém seus dons, mas aprende a controlá-los melhor, a interpretar seus sonhos sem deixar que a consumam. Ela se torna confiante e articulada, eventualmente começando a falar publicamente sobre habilidades psíquicas e encorajando outros a abraçar suas diferenças em vez de escondê-las. Ela e Finney permanecem excepcionalmente próximos, seu vínculo fortalecido pelas experiências compartilhadas que ninguém mais pode totalmente entender. Terence continua sua jornada de recuperação com altos e baixos, mas trajetória geral positiva. Ele nunca se torna pai perfeito. Muito dano foi causado ao longo dos anos, mas torna-se presente e tenta genuinamente reparar relacionamentos com seus filhos. Há conversas difíceis sobre o passado, sobre a mãe deles, sobre arrependimentos e perdão. Cura familiar não é linear,
mas há progresso real ao longo do tempo. Quando Finney se forma no ensino médio, é momento de reflexão profunda. Ele está de pé no palco recebendo seu diploma e olha para a plateia onde Gwen e seu pai estão aplaudindo. Ele pensa sobre tudo que teve que superar para chegar aqui e sente onda de gratidão pela sua vida, imperfeita, mas preciosa. Em seu discurso de formatura, escolhido como orador da turma parcialmente por suas conquistas acadêmicas, mas também por história de resiliência que inspirou muitos, ele fala sobre superar a adversidade sem especificar detalhes de sua própria experiência. Ele fala sobre encontrar força em lugares inesperados, sobre honrar aqueles que perdemos vivendo plenamente e sobre escolher esperança mesmo quando a escuridão parece esmagadora. Suas palavras ressoam não apenas com seus colegas, mas com toda a comunidade, muitos dos quais carregam suas próprias cicatrizes dos eventos daqueles anos terríveis. Após a formatura, Finney decide fazer pausa antes da universidade. Ele passa o verão trabalhando com organização sem fins lucrativos que auxilia jovens vítimas de trauma. É trabalho desafiador, emocional, me retrai, SK continuamente, ouvindo histórias de sofrimento e sobrevivência, mas também incrivelmente gratificante. Ele descobre que tem talento natural para conectar-se com esses jovens, sua própria experiência, dando-lhe credibilidade e compreensão que profissionais treinados, às vezes, não conseguem alcançar. Quando fala com uma criança aterrorizada que acabou de escapar de situação horrível, ele pode olhar nos olhos dela e dizer honestamente que entende que sobreviveu algo similar e que há vida depois do trauma. Essa autenticidade é poderosa e transformadora. Durante esse verão, Finney também faz peregrinação de tipos. Ele visita as famílias das outras vítimas, aqueles meninos cujas vozes o guiaram através do telefone impossível. Ele não menciona as ligações, é claro, mas oferece condolências, compartilha que seus filhos não foram esquecidos e que, de certa forma, ajudaram a salvar sua vida. As famílias recebem essas visitas de formas variadas. Algumas encontram conforto em conhecer o único que sobreviveu. Outras acham doloroso demais. Finney respeita ambas as reações, não forçando conexão onde ela causa mais dor. A mãe de Robin o convida para entrar e eles passam uma tarde inteira conversando. Ela mostra fotos de Robin em várias idades, conta histórias sobre sua infância e chora livremente enquanto relembra. Finney compartilha suas próprias memórias, as vezes que Robin o defendeu, as risadas que compartilharam, os planos que fizeram. Quando ele finalmente se levanta para partir, ela o abraça apertado e sussurra agradecimento por manter a memória de seu filho viva. Ela dá a Finney algo precioso, a luva de beisebol favorita de Robin, dizendo que ele deveria tê-la, que Robin teria querido assim. Finney aceita o presente com lágrimas nos olhos, prometendo honrá-lo. Quando o outono chega e Finney finalmente parte para a universidade, ele escolhe estudar psicologia com foco em trauma infantil. A luva de beisebol de Robin vai com ele, um talismã que mantém em sua mesa de dormitório. Seus colegas de quarto perguntam sobre ela ocasionalmente, e Finney simplesmente diz que pertenceu a um amigo muito importante. A vida universitária traz novos desafios e oportunidades. Finney se destaca academicamente, particularmente em cursos relacionados a trauma e recuperação. Professores notam sua compreensão incomumente profunda do material, a forma como ele pode articular aspectos da experiência de trauma que normalmente levam anos de estudo para apreciar.
Ele, eventualmente, compartilha sua história com alguns professores de confiança, e isso leva a oportunidades de pesquisa e até apresentações em conferências sobre perspectivas de sobreviventes. Ele também se junta a grupos de apoio no campus, tanto participando quanto eventualmente facilitando, criando espaços seguros para estudantes processarem suas próprias experiências traumáticas. Socialmente, Finney encontra seu grupo. Ele forma amizades com pessoas que apreciam sua profundidade, sua compaixão genuína e sua capacidade de estar presente para outros. Ele namora ocasionalmente, embora relacionamentos íntimos ainda sejam complicados às vezes. Há momentos de vulnerabilidade onde ele precisa explicar certas reações ou gatilhos, e nem todos os parceiros conseguem lidar com isso. Mas ele aprende que as pessoas certas permanecerão, que honestidade sobre suas cicatrizes não é fraqueza, mas força. Em seu terceiro ano, Finney conhece Sarah, uma estudante de serviço social com sua própria história de superar a adversidade. Eles se conectam profundamente, ambos entendendo a paisagem do trauma de formas que criam base sólida para relacionamento. Sarah não tem medo de suas cicatrizes e ele não tem medo das dela. Eles constroem algo genuíno juntos, parceria baseada em respeito mútuo e compreensão. Gwen visita o campus regularmente e os irmãos mantêm conexão próxima apesar da distância. Ela está prosperando também, estudando parapsicologia e trabalhando em pesquisa que visa validar experiências psíquicas cientificamente. Ela ainda tem seus sonhos proféticos ocasionalmente, mas aprendeu a vê-los como presente em vez de fardo. Quando ela visita, ela e Finney passam horas conversando sobre tudo e nada, sua conexão tão forte quanto sempre foi. Durante as férias de inverno do último ano de Finney, na universidade, algo significativo acontece. Ele está em casa, visitando quando recebe ligação inesperada. É um produtor de documentário trabalhando em série sobre crimes notórios e sobreviventes. Eles querem incluir a história de O'Grabber e estão perguntando se Finney estaria disposto a participar, contar sua história em câmera. A solicitação pega Finney despreparado. Ele passou anos trabalhando através de seu trauma em espaços privados e controlados, mas isso seria tornar sua história pública de forma completamente nova. Por outro lado, ele pensa em todos os sobreviventes de trauma que podem se beneficiar de ouvir que recuperação é possível, que há vida após horror. Ele pede tempo para considerar. Ele discute com Sarah, com Gwen, com sua terapeuta que ainda vê ocasionalmente. Todos oferecem perspectivas diferentes, mas a decisão final é dele. Após semanas de reflexão, Finney decide participar, mas com condições. Ele quer que o foco seja em sobrevivência e recuperação, não em detalhes sensacionalistas do crime. Ele quer que os outros meninos sejam honrados apropriadamente, suas histórias contadas com respeito. E ele quer incluir recursos para vítimas de trauma, transformando o documentário em ferramenta educacional. Os produtores concordam com suas condições. A filmagem acontece durante o verão após sua formatura. Retornar àquela cidade, ver aquela casa novamente, mesmo apenas de fora, é intensamente difícil. Finney tem que fazer várias pausas durante as filmagens, momentos onde emoções ameaçam sobrepujá-lo. Mas ele persiste, compartilhando sua história com honestidade bruta. Ele fala sobre o medo, sobre as ligações impossíveis que recebeu, arriscando ridicularização, porque sente que é parte importante da verdade. Ele fala sobre os outros meninos, sobre Robin especialmente,
e como seus presentes persistentes o ajudaram a sobreviver. Quando o documentário eventualmente é lançado, a resposta é esmagadora. Milhares de sobreviventes de vários traumas entram em contato, compartilhando como a história de Finney lhes deu esperança. Especialistas em trauma elogiam sua coragem em ser vulnerável publicamente. Há alguns céticos sobre os elementos sobrenaturais, é claro, mas mais pessoas do que ele esperava compartilham suas próprias experiências com fenômenos inexplicáveis durante momentos de crise. O documentário se torna catalisador para conversas mais amplas sobre trauma infantil, sobrevivência e os aspectos da experiência humana que desafiam explicação racional. Finney se torna involuntariamente porta-voz, convidado para falar em eventos e conferências. Ele aceita seletivamente, sempre focando em mensagem de esperança e recuperação, em vez de detalhes mórbidos. Ele usa sua plataforma para defender melhores recursos para vítimas de trauma, para educação sobre sinais de predadores e para reconhecimento de que recuperação é possível mesmo após os piores horrores. Anos passam e Finney estabelece carreira significativa como terapeuta especializado em trauma infantil. Ele abre pequena clínica em sua cidade natal, deliberadamente escolhendo retornar ao lugar onde tudo aconteceu. Há poder em reclamar aquele espaço, em transformar comunidade que foi marcada por tragédia em lugar de cura. Sua clínica oferece serviços em escala móvel, garantindo que crianças de todas as origens econômicas possam acessar ajuda. Gwen retorna também, estabelecendo-se como pesquisadora respeitada em fenômenos psíquicos. Ela publica artigos, dá palestras e ajuda pessoas que têm experiências que não entendem. Ela se casa com um parceiro que respeita e apoia seu trabalho, e eventualmente eles têm filhos. Finney se torna tio dedicado, deliciando-se em estragar seus sobrinhos e passar tempo com eles. Ver nova geração crescer sem medo que definiu. Sua própria infância é profundamente satisfatório. Terence envelhece com graça surpreendente. Sua recuperação se mantém e ele se torna avô amoroso, determinado a dar aos netos a presença que não conseguiu dar consistentemente aos próprios filhos. Há reconciliação verdadeira na família. Não esquecimento do passado, mas aceitação e movimento em frente. Em tardes de domingo, eles se reúnem para jantares que são barulhentos e alegres, preenchidos com amor que foi duramente conquistado. Finney se casa com Sarah em cerimônia simples mas linda. Quando eles trocam votos, ele não consegue deixar de pensar em todas as vezes que quase não chegou a este momento, todas as encruzilhadas onde sua vida poderia ter terminado. Mas ele está aqui, rodeado por pessoas que ama, comprometendo-se com um futuro compartilhado. É triunfo sobre a escuridão, declaração de que vida continua e pode ser bela mesmo após horror. Eles têm filhos eventualmente, 2 meninos que Finney cria com consciência aguda, tanto da fragilidade quanto da resiliência da infância. Ele é pai presente e atencioso, determinado a dar aos filhos a infância que ele não teve completamente. Ele os ensina a ser corajosos, mas cautelosos, gentis, mas fortes, sempre consciente de equilibrar proteção com permitir que vivam plenamente. Quando seu filho mais velho completa 13, a idade que Finney tinha quando foi sequestrado, é momento emocionalmente carregado. Finney segura o garoto, saudável e feliz, e completamente inconsciente de quão diferente a vida de seu pai era naquela idade, e sente gratidão esmagadora. Ele quebrou ciclos de trauma e disfunção, criou algo melhor para a próxima geração. Um dia, muitos anos após os eventos que definiram tanto de sua vida,
Finney está organizando seu escritório em casa quando encontra a caixa velha que não abria há tempos. Dentro estão memorabilia daquele período, artigos de jornal sobre os desaparecimentos e sua eventual recuperação, cartas de apoio que recebeu após o julgamento e fotografias, incluindo aquela de ele e Robin. Ele tira a foto e a estuda. Dois garotos congelados no tempo, inocentes e cheios de promessa. Robin nunca envelheceu, nunca teve chance de realizar seu potencial, enquanto Finney teve oportunidade de viver não apenas para si mesmo, mas honrando memória de todos que não puderam. Ele pensa frequentemente sobre aquelas ligações impossíveis, aquelas vozes através do telefone que não deveria funcionar. Com anos e maturidade, ele as entende diferentemente. Agora, talvez fossem literalmente espíritos dos meninos falecidos alcançando através do véu. Talvez fossem manifestações de seu próprio subconsciente, mente traumatizada criando mecanismo de enfrentamento ao acessar informações que havia observado inconscientemente. Ou talvez fossem algo completamente diferente, fenômeno que não tem explicação satisfatória em termos convencionais. A verdade específica importa menos agora do que o que aquelas experiências representavam: conexão, orientação e recusa de estar verdadeiramente sozinho, mesmo nas circunstâncias mais isoladas. Finney coloca a foto de volta na caixa cuidadosamente, junto com outros itens de memória. Ele não precisa mais desses lembretes físicos da mesma forma. Robin e os outros vivem em suas ações, nas vidas que toca através de seu trabalho, nas lições que passa para seus filhos. Isso é memorial mais significativo que qualquer objeto físico poderia ser. Naquela noite, após sua família estar dormindo, Finney fica acordado por momento extra, apenas apreciando a tranquilidade de sua casa. Ele ouve respiração suave de Sarah ao lado, sabe que seus filhos estão seguros em seus quartos e sente paz profunda. A jornada de garoto aterrorizado em porão escuro para homem bem ajustado com família e carreira significativa foi longa e frequentemente dolorosa. Mas ele a percorreu. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. E nisso, a vitória que nenhum monstro poderia tirar dele. Anos continuam passando, trazendo todas as alegrias e desafios normais da vida. Finney envelhece, cabelos grisalhos aparecendo, linhas se aprofundando em seu rosto, mas olhos mantendo aquela profundidade que vem de ter olhado na escuridão e escolhido luz de qualquer forma. Seus filhos crescem e partem para suas próprias vidas, e ele e Sarah navegam transição para ninho vazio com graça. Eles viajam, finalmente tendo tempo para explorar mundo juntos. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Gwen permanece parte constante de sua vida, seus próprios filhos agora adultos também. Os irmãos encontram-se regularmente e há conforto profundo em ter alguém que compartilhou aqueles anos formativos, que entende sem necessidade de explicação. Eles não falam sobre o Grabber frequentemente, mas não porque evitam o tópico, mas porque integrou-se em suas narrativas de vida de forma que não domina mais. É parte de suas histórias, mas não as únicas histórias. Terence eventualmente falece em idade avançada, reconciliado com seus filhos e em paz de formas que pareciam impossíveis durante aqueles anos sombrios de alcoolismo e raiva. Finney fala em seu funeral, honrando não o homem perfeito que seu pai nunca foi,
mas homem imperfeito que tentou mudar e conseguiu em grande parte. É tributo, honesto que reconhece ambos falhas e crescimento, complexidade apropriada para a vida humana real. Um dia, agora homem de meia idade, Finney está dirigindo pela cidade quando passa pela casa. Ela foi vendida há muito tempo, é claro, renovada e ocupada por família completamente inconsciente de sua história sombria. Ele diminui velocidade ligeiramente, olhando para a estrutura que já não mantém poder sobre ele. É apenas casa, tijolos e argamassa, despida de qualquer significado além do que ele escolhe dar. Ele não sente medo ou mesmo raiva particular mais, apenas reconhecimento do que foi e gratidão por tudo que veio depois. Ele continua dirigindo, voltando para sua própria casa, onde vida real e preciosa o aguarda. Naquela noite, ele tem sonho. Não pesadelo desta vez, mas algo diferente. Ele está de volta naquele porão, mas não está sozinho ou assustado. Em vez disso, está rodeado por todos eles. Robin, os outros meninos, todos parecendo como eram, jovens e inteiros. Eles estão simplesmente ali com ele, não ameaçadores ou fantasmagóricos, apenas presentes. Robin sorri para ele, aquele sorriso confiante que Finney lembra retrai SK continua tão bem e dá um aceno de cabeça. Não há palavras trocadas, mas há compreensão. É aprovação, reconhecimento de vida bem vivida, permissão para finalmente deixar ir qualquer culpa restante de sobrevivente. Os outros meninos também sorriem, e um por um eles começam a desaparecer, não em forma assustadora, mas simplesmente desvanecendo como névoa matinal e sob sol. Robin é o último a partir, e antes de ir, ele diz uma última coisa, que está orgulhoso, que sempre esteve observando e que Finney pode finalmente descansar sabendo que honrou todos eles através da vida que construiu. Então, ele também desaparece, e Finney acorda. Há lágrimas em seu rosto, mas são lágrimas de liberação, não de dor. Ele olha para Sarah dormindo pacificamente ao lado e sorri. Realmente acabou agora, aquele capítulo finalmente fechado de forma que permite que ele siga completamente em frente. Pela primeira vez em décadas, ele sente como se um peso que nem sabia que ainda carregava foi levantado. Os anos dourados da vida de Finney são ricos e realizadores. Ele eventualmente se aposenta de sua prática clínica, mas continua fazendo trabalho voluntário, mentorando jovens terapeutas e ocasionalmente palestrando. Ele escreve livros sobre suas experiências de recuperação, não sensacionalista, mas profundamente humano, focando em aspectos práticos de cura de trauma. O livro se torna recurso valioso para sobreviventes e profissionais igualmente. Ele e Sarah se tornam a voz e a alegria particular em segurar nova geração, esses bebês que representam um futuro completamente não manchado pelo passado. Quando o neto lhe pergunta um dia sobre cicatriz que ele tem, lembrança física daqueles dias terríveis, Finney considera cuidadosamente sua resposta. Ele poderia inventar algo, poupar a criança de conhecimento de que coisas ruins acontecem. Mas, em vez disso, de forma apropriada à idade, ele diz a verdade, que algo assustador aconteceu com ele quando era jovem, mas que ele foi corajoso e teve ajuda de pessoas que se importavam, e escapou. Que cicatrizes são lembretes não apenas de dor, mas de sobrevivência. O neto aceita isso com a facilidade das crianças e continua brincando, mas Finney espera que a lição fique, que coisas ruins podem acontecer, mas podemos superar, e nossas cicatrizes são marcas de força. Gwen envelhece ao lado dele, ainda irmã e melhor amiga,
Seus dons psíquicos nunca desapareceram, embora tenham evoluído com o tempo. Ela, ocasionalmente, ainda tem sonhos significativos, mas aprendeu a interpretá-los com sabedoria de décadas de experiência. Quando ela finalmente publica seu trabalho de vida, estudo abrangente de fenômenos psíquicos, que conecta a experiência pessoal com pesquisa rigorosa, é dedicado à memória de sua mãe e a todos aqueles que carregam dons que o mundo não sempre entende. Em uma tarde particular de outono, muitas décadas após aqueles eventos que moldaram tanto suas vidas, Finney e Gwen estão sentados juntos na varanda de sua casa de infância, agora de propriedade de outra família, mas onde foram convidados para visita nostálgica. O bairro mudou em alguns aspectos, mas permanece reconhecível. Eles compartilham silêncio confortável, o tipo que só vem de décadas de compreensão mútua. Eventualmente, Gwen pergunta se ele ainda pensa sobre aquilo. Finney responde honestamente que sim, mas de forma diferente. Agora, não com terror ou arrependimento, mas com a perspectiva que vem de ter vivido vida longa e significativa após. Aqueles dias no porão foram terríveis, mas foram apenas dias em vida que acabou durando décadas, preenchidas com amor, propósito e conexão. A experiência traumática não define a totalidade de quem ele se tornou, apenas informou parte dela. Gwen concorda, adicionando que seus próprios dons, que uma vez pareciam maldição, tornaram-se parte integral de sua identidade e carreira. Eles refletem sobre como seu pai, tão atormentado e com medo desses elementos inexplicáveis de suas vidas, eventualmente chegou a aceitá-los. Como família inteira, cresceu e curou junta, imperfeita, mas genuinamente. Há algo bonito nisso, pensar sobre arcos de vidas inteiras e como pontos baixos podem eventualmente ser integrados em narrativas maiores de crescimento e transformação. Quando o sol começa a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Finney e Gwen se levantam para partir. Eles abraçam, aquele abraço especial de irmãos que sobreviveram tempestades juntos e prometem jantar na próxima semana como sempre fazem. Enquanto Finney dirige para casa, ele passa por lugares que carregam memórias. A escola onde conheceu Robin, a rua onde foi sequestrado, o tribunal onde testemunhou. Todos são apenas locações agora, despidas de poder emocional que uma vez tiveram. Sua vida é tão maior que aqueles momentos. Quando chega em casa, Sarah está na cozinha preparando o jantar. E o cheiro familiar o cumprimenta. Ele a abraça por trás, surpreendendo-a, e ela ri. Eles falam sobre seus dias, sobre planos para o fim de semana, sobre visita planejada de um de seus filhos. É conversa mundana e absolutamente preciosa. Isto é o que Vitória realmente parece. Não dramática ou espetacular, mas quieta e consistente, construída dia após dia de escolhas de viver plenamente, apesar do que foi perdido ou sofrido. Naquela noite, Finney está lendo na cama quando ouve som fraco. Por um momento, seu coração acelera, memória muscular de terror antigo. Mas então ele reconhece o som pelo que realmente é, apenas o vento fazendo a fiação elétrica vibrar, criando tom que vagamente se assemelha a toque de telefone. Ele ri de si mesmo, balança a cabeça e volta para seu livro. Não há mais ligações do além, não há mais mensagens urgentes. Aquele canal de comunicação serviu seu propósito e fechou. O que resta são memórias, lições aprendidas e gratidão por ajuda recebida quando mais precisou. Enquanto ele lê, Sarah eventualmente adormece ao lado, sua respiração se tornando profunda e regular. Finney marca sua página, apaga a luz e se acomoda para dormir.
No escuro, ele sussurra a palavra final de gratidão para aqueles que o ajudaram, tanto vivos quanto falecidos. Para Robin, que lhe ensinou coragem. Para os outros meninos que compartilharam seus conhecimentos. Para Gwen, que nunca parou de procurar. Para profissionais que o guiaram através de recuperação. Para Sarah, que o amou apesar de suas cicatrizes. E para si mesmo, pela recusa de desistir mesmo quando teria sido mais fácil. Seus últimos pensamentos antes do sono são de paz. Ele sobreviveu não apenas àqueles dias terríveis no porão, mas todas as décadas seguintes de processamento, crescimento e eventual triunfo sobre trauma. Ele transformou a experiência que poderia tê-lo quebrado permanentemente em fundação para a vida de significado e serviço. Isso é verdadeira vitória. Não apenas escapar do monstro, mas recusar deixar o monstro definir sua história. E então ele dorme, sonhos pacíficos e sem perturbações, homem que olhou na escuridão e escolheu construir luz. No final, a história de Finney Shaw não é apenas sobre sobrevivência, ou sobre ligações telefônicas impossíveis, ou sobre monstro mascarado. É sobre a resiliência extraordinária do espírito humano, sobre como, mesmo quando enfrentamos horrores inimagináveis, temos capacidade de curar, crescer e criar significado. É sobre conexões que transcendem até mesmo a vida, seja através de memória, legado ou fenômenos que não podemos explicar completamente. É sobre transformar tragédia em propósito e dor em sabedoria que pode ajudar outros. É sobre o fato de que nossas piores experiências não precisam ser nossas histórias definidoras. Sim, elas nos moldam, deixam marcas permanentes, informam quem nos tornamos, mas não precisam ser tudo o que somos. Finney foi sequestrado, aterrorizado, quase destruído, mas ele também foi amado, foi corajoso, foi curado, foi pai, foi terapeuta, foi esposo, foi irmão, foi amigo. Ele foi centenas de coisas além de vítima, e isso importa. Sua história lembra que recuperação de trauma é possível, que leva tempo e trabalho e apoio, mas é alcançável. Que podemos carregar nossas cicatrizes enquanto também carregamos alegria. Que o passado informa o presente, mas não precisa aprisioná-lo. E talvez mais importante, que nunca estamos tão sozinhos quanto pensamos, que ajuda pode vir de fontes esperadas e inesperadas, dos vivos e, talvez, apenas talvez, daqueles que partiram mas ainda se importam o suficiente para alcançar através de distância impossível. O telefone preto pendurado naquele porão não deveria ter funcionado. Seus fios estavam claramente partidos, sua conexão com o mundo exterior cortada. Mas funcionou quando mais importava, carregando mensagens de orientação e esperança através do vazio. Talvez fosse literalmente sobrenatural. Talvez fosse manifestação psicológica. Ou talvez fosse simplesmente metáfora para todas as formas que conexão humana persiste mesmo contra impossibilidades, para como aqueles que nos precederam em sofrimento podem nos guiar através, para como nunca estamos completamente isolados enquanto carregarmos uns aos outros em nossos corações e mentes. Qualquer que seja a verdade, o resultado foi o mesmo. Um garoto sozinho no escuro encontrou luz suficiente para encontrar seu caminho de volta. E essa luz, uma vez encontrada, continuou brilhando através de todas as décadas que seguiram, iluminando não apenas sua própria vida, mas as vidas de incontáveis outros que ele tocou. Isso é legado que nenhuma escuridão pode apagar. Isso é poder de escolher esperança, coragem e conexão, mesmo quando confrontados com desespero mais profundo. E isso é porque, no final, apesar de tudo, a história de Finney Shaw é fundamentalmente sobre esperança. Esperança de que podemos sobreviver o insuportável.
Esperança de que podemos curar do inimaginável. Esperança de que conexões humanas, em todas suas formas misteriosas, podem nos sustentar através de nossos momentos mais escuros. E esperança de que vida após trauma não é apenas possível, mas pode ser rica, significativa e profundamente valiosa. Finney provou isso. Ele viveu isso. E através de sua história, ele oferece essa esperança para todos que a precisam, um presente passado adiante através de gerações, exatamente como aquelas vozes pelo telefone passaram seus presentes para ele. O ciclo de trauma pode ser quebrado, o ciclo de cura pode começar. E mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando estamos presos em nossos próprios porões metafóricos ou literais, há sempre possibilidade de que telefone toque, que ajuda chegue, que encontremos força que não sabíamos que possuíamos. Às vezes, sobrevivência requer apenas continuar por mais um dia, e depois outro e outro, até que eventualmente descobrimos que construímos vida inteira, um dia por vez. Finney fez exatamente isso, e em fazer isso, ele honrou não apenas sua própria vida, mas as vidas de todos aqueles que não tiveram a mesma chance, transformando a tragédia deles em lições de esperança para o futuro. Esta é a verdadeira história do telefone preto, não apenas sobre terror e sobrevivência, mas sobre a natureza indestrutível da esperança humana e nosso poder de transformar até mesmo nossas experiências mais sombrias em faróis de luz para outros. E enquanto o sol se põe em mais um dia na vida longa e bem vivida de Finney Shaw, homem que uma vez foi garoto, aterrorizado, mas que se recusou a deixar terror definir sua história, essa mensagem ressoa clara. Somos mais fortes do que pensamos, mais resilientes do que imaginamos, e nunca, jamais, verdadeiramente sozinhos, mesmo nos momentos mais escuros. O telefone sempre pode tocar, a ajuda sempre pode vir. E o dia seguinte sempre oferece nova chance de escolher esperança sobre desespero, luz sobre escuridão, vida sobre rendição. Finney escolheu isso todos os dias, desde aquele porão. E em fazer essa escolha repetidamente, ele construiu não apenas sobrevivência, mas triunfo genuíno sobre forças que buscavam destruí-lo. Esta é sua história. Esta é sua vitória. E esta é sua mensagem para todos nós. Esse foi um breve resumo. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima.